Olá a todos e a todos, aqui quem fala é André Mustafa e estamos na aula 3 de uma sequência de aulas que vai falar sobre esses pequenos desenhos feitos com caneta esferográfica para o livro de contos para Valentina. Minha filha Valentina que sempre me pede contos à noite, então eu resolvi escrever um livro para ela com vários contos que eu criei e vários contos que por algum motivo eu conto para ela à noite para ela dormir. Ela gosta muito desses contos para dormir. Bom, na aula 2 eu usei estas canetas aqui para começar a fazer esse tratamento da folha e da imagem, né? Eu vou em algum momento dar continuidade, em algum momento vou estar frisando algum aspecto com essas canetas, mas eu vou começar na aula 3 a usar o castanho, ainda mais, né, porque o castanho eu já usei um pouquinho aqui, dando um realce, fazendo algumas sombras, o azul claro, o azul escuro e o roxo, né? Eu vou estar usando essas cores e a gente vai estar fazendo bate-papo sobre este conto desta imagem que o título é O Coração de Gidê, que fala deste menino que está na beira da sua caverna, talvez interior, na beira deste buraco e decidindo se entra ou não entra em função de um tio que cuida dele enquanto a família está em viagem, e decide o tio entrar em uma caverna abandonada, em uma gruta, em uma mina abandonada para tentar retirar dali pedras preciosas. E ele convida, meio que obrigado, a essa criança, ao sobrinho Gidê, a ir com ele, porque ele é menorzinho, é criança e pode entrar em locais mais apertados e tirar pedras preciosas que lá estiverem. Então o menino não, ele se recusa a entrar na caverna, né? Por que ele se recusa a entrar? Porque ele ouve a voz do coração. Então o título deste conto é O Coração de Gidê, e aí nesse sentido ele vai, a história vai rondar através dessa história de ouvir a voz do coração. Bom, vamos começar a fazer o desenho e no decorrer da imagem sendo produzida a gente vai fazer um bate-papo. Lembrando sempre que essas aulas são dias de terça-feira e que as outras aulas de anatomia humana feitas com lápis são em outros dias de quarta e sábado. Ok? Espero que vocês gostem. Vamos ao nosso processo, que é mais um bate-papo artístico e um devaneio sobre ouvir a voz do coração. Bom, agora eu vou convidar vocês a pensar um pouco mais a respeito dessa coisa de ouvir a voz do coração. Na aula 2 a gente falou um pouco sobre algumas considerações sobre o livro de cavalaria, a história de cavalaria Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. E eu comecei meio que delirei um pouco, as palavras fazem isso comigo, e a gente pode dar continuidade a essas coisas que a gente deixa o coração falar por nós, né? Bom, eu estava pensando em Lao Tse, no Tao Te Ching, no caminho do Tao, o caminho natural do universo, né? Para os chineses, lá para o Oriente, Lao Tse tem um coração que está harmonizado com o Tao, né? E não precisa de esforço, ele simplesmente flui, né? O coração flui no Oriente, né? Você fica percebendo as pessoas quando falam menos, né? Elas são mais silenciosas, né? É como um rio que encontra seu curso. A voz do coração para o Tao, nesse sentido, é a voz da simplicidade. Então o caminho do coração, ouvir o coração, como Gidê nos informa nessa pintura, é deixar fluir a energia do seu corpo. É entender que o seu corpo não é somente cabeça, boca, ouvido, mas ele vibra todo, desde a unha do pé até o fio do cabelo, né?
E a voz do coração, nesse sentido, é a voz da simplicidade, da espontaneidade, da autenticidade. É interessante notar como tanto o Oriente como o Ocidente há uma ideia de que o coração sabe algo que a mente racional não consegue captar completamente. Eu acho que se a gente ouvisse mais o nosso coração, talvez a gente pudesse entender os detalhes da pintura, os detalhes da pintura que a gente faz na vida, né? Para Pascal, o coração tem a razão que a própria razão desconhece. Ele fica reflexivo, né? Nessa coisa da a razão que a razão desconhece. O coração é isso, né? Talvez a nossa cabeça não dialoga com o nosso coração. Talvez a cabeça e o coração tenham um conflito, né? Ele via o coração como um lugar onde reside a verdadeira fé e a compreensão profunda da existência. Essa ideia ressoa fortemente com a noção de que a voz do coração não é apenas emocional, mas também profundamente intuitiva e sábia, né? Já Gandhi, né, com a voz do coração como revolução da não violência, Mahatma Gandhi é um dos maiores líderes espirituais e políticos do século XX e baseou sua luta pelas pequenas vozes silenciosas. Muitos vão falar assim, existem outras contextualizações no trabalho de Gandhi, na vida histórica de Gandhi, mas vamos nos atentar em Gandhi com essa coisa de ouvir o coração silenciosamente, de ter uma voz silenciosa. Era a voz da verdade e da não violência, né? Gandhi ouvia o coração, não era um ato pacífico, mas um ato revolucionário, ativamente revolucionário contra as injustiças, né? Então Jidé nessa foto, ele não quer praticar para ele uma injustiça, ele não quer se ferir, ele não quer deixar o tio entrar naquela caverna, né? E aí Gandhi fala dessa coisa da injustiça. O coração, ouvir a voz do coração é ouvir a voz da profunda justiça interior, né? Isso nos leva a pensar que será que a voz do coração é a última instância, uma chamada para a ação ética e transformadora, no caso de Gandhi, no caso desses grandes líderes que ressoam essa sensibilidade da não violência, ressoam a sensibilidade de ouvir o outro, de se ouvir, né? Já Nietzsche, a vontade de potência, Friedrich Nietzsche, em sua obra Assim Falou Zaratustra, nos apresenta uma visão mais complexa do coração. Para ele, o coração não é apenas um lugar de bondade e intuição, mas também de paixões, conflitos e vontades de poder. Zaratustra, seu personagem emblemático, ensina que o coração deve ser forte o suficiente para abraçar tanta luz quanto a sombra. Quando ele fala isso, Nietzsche, e eu idealizo essa imagem, é um abraço que ele dá a si mesmo, o Jidé, né? É um abraço que ele dá a si mesmo quando ele se ouve, né? E aí Nietzsche, ele fala desse coração com luz e sombra, que questiona assim, será que a voz do coração é às vezes uma voz da contradição, um chamado para os enfrentamentos dos nossos próprios demônios? Bom, no caso de Jidé, não é nada complexo, não é nada difícil. A gente está falando de um menino que, com a sua espiritualidade evoluidíssima, ele consegue ver a ancestralidade,
vê através da voz do coração, né? Em Jung, né, que é um psicanalista, digamos assim, ele via o coração como o centro do self, o núcleo da psique que busca totalidade. O livro vermelho de Jung explora a ideia de que ouvir a voz do coração é essencial para o processo de individuação. É só quando a gente se ouve é que a gente começa a construir a nossa individuação e a nossa individualidade e a nossa personalidade. Enquanto a gente está ouvindo o mundo exterior, a gente começa a seguir o rebanho, começa a seguir a massa, mas não começa a ter essa personalidade. Quando a gente se volta para o coração, se volta para uma meditação profunda das coisas que a gente faz, é um tempo de silêncio, de meditação. A gente não tem tempo para isso mais. E Gide, essa criança profunda, ele faz isso. A gente podia falar aqui um pouco sobre a voz do coração na perspectiva de Freud, e nesse sentido pode ser vista como a expressão de desejo reprimido, de traumas, de conflitos internos. Freud nos desafia a perguntar: será que a voz do coração é realmente nossa? Ou é como uma colcha de retalhos de impulsos primitivos e condicionamentos sociais? Essa é a grande reflexão de Freud, né? É uma colcha reprimida com condicionamentos sociais. O coração é essa coisa que guarda traumas, guarda conflitos, guarda desejos reprimidos, guarda essa sombra no nosso fundo do nosso poço. Mas ele ainda continua, né? Como distinguir a voz autêntica do coração das vozes distorcidas pelo inconsciente? Freud faz isso, né? Então a gente está quase que em um beco sem saída, em uma encruzilhada, porque em algum momento, quando a gente ouve a voz do coração, a gente tem que perceber se essa é a real voz do coração ou é do nosso inconsciente reprimido, que distorce o brilho dessa ancestralidade que quer nos falar a cada momento, e que em Gide fala assim, que em Gide esse menino que eu estou desenhando, que eu estou pintando, que tem um conto por trás dessa pintura, ele fala para a Valentina, minha filha, isso: ouça profundamente a voz do seu coração. No Oriente, Buda, né, nos ensina que o coração, como tudo mais, era sujeito à impermanência e ao sofrimento. A voz do coração, portanto, pode ser uma grande ilusão, um apego aos desejos e às emoções transacionais. Você é aquilo que pensa. Tudo que você é surge dos seus pensamentos. Isso nos leva a uma reflexão densa. Será que a voz do coração é apenas mais uma construção mental, um reflexo dos nossos condicionamentos? E se for, como podemos encontrar uma verdade que transcende até mesmo o coração? Né? Então, o pensamento budista, ele vai fazer com que você tenha consciência plena de tudo que você está vivendo aqui e agora. Né? Às vezes é muito difícil para as pessoas, né? E se a gente fosse falar sobre a voz do coração em uma revolução como a de Dostoiévski, o sofrimento humano, né? Nos Irmãos Karamazov, por exemplo, explora a ideia de que o sofrimento é uma porta para a redenção, né? Ivan Karamazov, né, um dos personagens centrais do livro, questiona a existência de Deus diante do sofrimento inocente,
Mas é através do coração que ele encontra uma espécie de resposta, não racional, é claro, mas visceral. Daí Dostoiévski nos faz a pergunta: será que a voz do coração só pode ser ouvida verdadeiramente quando estamos dispostos a enfrentar os sofrimentos e as injustiças do mundo? Será? E mais, será que o coração é o lugar onde a revolução interior começa? Então Gide está falando isso para todo mundo. Nas entrelinhas das ideias de Gide, do conto de Gide, ele está falando isso, uma criança falando isso. Eu ouço a voz do meu coração, mesmo que a voz do meu coração seja um caminho sombrio ou um caminho distorcido, mas nesta gruta, nesta mina abandonada, nessa caverna eu não entro. Ainda não entro. Ainda sou uma criança. Não por medo, mas por ouvir a voz da ancestralidade. Toda pintura que a gente faz tem muito de nós, das nossas singularidades. E o conto de Gide, neste caso, tem muito de mim. Tem muito daquele menino que foi criado em Salvador, no Brasil, na Praia da Maralina, ouvindo a voz do coração. E eu ouvi a voz do coração olhando para o mar sozinho da Maralina. Muitas e muitas vezes eu ia para o mar sozinho. Eu obviamente, tinha muitos amigos e, enfim, a gente ia jogar bola, a gente ia empinar pipa, a gente ia mergulhar na praia, pegar onda, catar conchinha, mas existia em mim, eu não era muito ligado à escola, eu era muito ligado ao mar, à praia. E se me deixassem, minha mãe me deixasse, eu ficava até a noite. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouvia muito, eu conversava muito comigo. Eu conversava muito e converso até hoje, aos 51 anos de idade, aqui em Portugal, eu converso muito comigo, né? Mas esse exercício da conversa comigo, esse exercício da conversa com o meu coração, com a minha sensibilidade, eu aprendi muito com os afro-brasileiros, principalmente dos afro-brasileiros religiosos do candomblé. Exatamente isso. Nas tradições afro-brasileiras, o coração é visto como um espaço de conexão do divino. E toda criança que morava na Praia da Maralina via no Réveillon, ou nas festas de Largo, ou nas festas de dia 2 de fevereiro em Iemanjá, esse bater dos tambores. E isso era fundamental. O coração retumbava forte e a gente não sabia, naquela época a gente não sabia como traduzir essas coisas. Então essa criança Gide fala muito de mim hoje, ou fala muito de uma criança minha que não está adormecida, que me acompanha e que agora foi revelada neste livro que eu estou escrevendo para Valentina dos Contos. Um forte abraço.